Muito bem, então vamos começar o nosso encontro de hoje, compartilhando com vocês o dialogismo como referência teórica e metodológica importante para que vocês possam organizar não só a sua relação discursiva com todas as pessoas e com todos os discursos que você recebe, mas também para o seu exercício cotidiano em todas as dimensões da sua vida, seja pessoal, seja profissional, enfim. Que quando eu compartilho com vocês o dialogismo como perspectiva, como possibilidade, como consciência necessária para organizar o método de conversa, de interação verbal e de troca de conhecimento entre você e o mundo, atende a todas as nossas necessidades e demandas. Eu fico aqui pensando, por exemplo, na nossa relação obediente aos processos de ensino que caracterizam a nossa formação básica. Sempre, não tem um minuto da minha vida em que eu não faço esse movimento. Eu fico pensando, poxa, se eu for professor de língua portuguesa, que valida os princípios e métodos mais tradicionais, mais conservadores, eu vou dar aula de classes de palavras. E se eu for um professor conservador, que opta pelo método de ensino que vocês e eu conheci no ensino básico, eu vou dizer para vocês, quando trabalhar substantivos, que essa é uma classe de palavras que tem a função de nomear as coisas. Foi assim que nós aprendemos no ensino básico. E olha que coisa impressionante, você pode ter 19 anos, você pode ter 39 anos, você pode ter 59 anos, todos aprendemos rigorosamente igual. Substantivas são as palavras que dão nomes às coisas, aos seres, às emoções, aos estados. Gente, imagina, pense você, professor de química, professora de química, ou mais, pense você, trabalhadora ou trabalhador numa indústria, ou num laboratório, ou num centro de pesquisa, lidando com o conhecimento da mesma forma como foi compartilhado com você no seu ensino básico. E observe, eu não estou criticando o ensino básico porque ele é ruim. Eu estou criticando o método hegemônico de ensino de qualquer conhecimento no ensino básico. E esse método tem nome. Ele é positivista por genética. Então, ele tem um traço genético característico do positivismo, que é um pensamento, né? Positivismo é um conjunto de conceitos que a filosofia apresenta como método para nós entendermos tudo que está à nossa volta. E que já devia ter caído em desuso há muito tempo, porque nós estamos em evolução, o conhecimento também. O método que a nossa escola, a nossa querida e gloriosa escola básica, propõe é um método objetivista e abstrato. O que é ser objetivo e abstrato? Abstrato é porque aquilo está fora da gente. Eu estou aqui, ó, com esses óculos na mão. Então, esses óculos, eles devem ser percebidos por mim como objeto, como coisa que está fora de mim. Mas nós sabemos, nós 7 sabemos, que sem esses óculos, minha visão não é eficiente. Então tá, é um objeto que não pode ser percebido a partir de uma objetividade abstrata, porque ele é essencial ao meu corpo.
O conhecimento é assim também. Eu não posso, por exemplo, apresentar para vocês a classe de palavras substantivas como aquelas que dão nome às coisas, porque não é o que significa a palavra substantivo. O que significa a palavra substantivo, o termo substantivo, na sua, na sua formação, na sua composição, o significado que ela representa é palavra que representa aquilo que existe e tem forma. O radical da palavra substantivo é subst, de substância. Então, uma palavra substantiva é aquela que representa qualquer elemento que possua substância. Pronto, isso é um substantivo. Professor, mas tem um substantivo abstrato. Substantivo abstrato tem substância? Tem. Substância é tudo aquilo que existe e tem forma. Você sabe disso. Você é estudante do curso de licenciatura em Química. Você lida com substâncias. Então, substância é tudo aquilo que existe e tem forma. Pronto. Ódio é um substantivo abstrato. Existe? Existe. Tem forma? Tem. Porque quando alguém te provoca essa emoção, o seu corpo muda. Sua expressão muda. Então, a sua forma muda. Enfim, então nós não podemos trabalhar com conhecimento, ou nós não podemos nos dar ao direito de desejar êxito no nosso trabalho, se nós lecionarmos para os nossos meninos e meninas no ensino básico da mesma forma que lecionaram para nós. Nós precisamos dar um passo à frente. E é isso que nós fazemos aqui no ensino de língua portuguesa, no curso de licenciatura. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês agora a síntese daqueles, não só daqueles 2 vídeos, mas a síntese do dialogismo, da polifonia e da intertextualidade como elementos essenciais para a nossa relação com todo o discurso. Sim, porque todo discurso recebido foi antes produzido como enunciação, consciente ou desejoso da nossa recepção. E é o mesmo movimento que fazemos entre nós. Eu, quando falo com vocês, eu me esforço para que aquilo que eu falo seja recebido, de tal forma que você possa se apropriar dele. Você só se apropria daquilo que eu digo se você conhece, né? Eu só posso dizer que conheço alguma coisa quando aquilo passa a me pertencer. Se eu não conheço, não me pertence. Não são conceitos novos e não pertencem a um autor ou a um pensador, né? Pertence à humanidade. Dialogismo é um termo que nos pertence. Eu apresento para vocês dialogismo numa perspectiva que foi derivado, o resultado da análise que Mikhail Bakhtin fez da obra de um autor russo chamado Dostoiévski, aliás, um autor extraordinário. Enfim, polifonia e intertextualidade. Do que se ocupa? Gente, o dialogismo não é um conteúdo de uma prova de língua portuguesa. Não é isso. Dialogismo não é conteúdo de uma prova. Dialogismo não é questão para se acertar ou se errar numa prova. Não. Antes, dialogismo é a condição do sentido do discurso. Eu só posso sentir no meu corpo o discurso recebido se eu me predisponho a recebê-lo de tal modo que, alcançada dele a síntese, eu sinta também a resposta que ele me provoca. Então, veja, o dialogismo, ou o diálogo, é a condição do sentido do discurso, da linguagem. Todos os textos são dialógicos porque são antes resultados do confronto, do embate de muitas vozes sociais.
Quando eu escrevo, eu prevejo quem será o receptor. E eu preparo, e organizo, e estruturo, e faço a seleção, tanto das palavras quanto das formas, de tal modo que eu tenha a certeza de que meu receptor alcançará do discurso que eu disponibilizo para ele a síntese que eu desejo. Quando ele alcança do meu discurso a síntese, é que o diálogo se instala de fato, porque aí ele vai poder responder ativamente àquilo que recebeu. Ele desdobra-se em dois aspectos. O da interação verbal entre enunciador e enunciatário. Ops, professor, termozinho novo. Não se preocupa, não. Não é difícil, já eu defino para você. Enunciador e enunciatário do texto, porque nenhuma palavra é nossa, mas traz em si a perspectiva de outra voz ou outras vozes. Então, o dialogismo, ele é antes a manifestação de um fenômeno característico da interação verbal. E o outro aspecto é o da intertextualidade, no interior do discurso. Não há discurso novo, não há discurso original, não há discurso inédito, sem que antes ele tenha sido sujeito do encontro com outros discursos. Lembra que eu falei de enunciação e enunciatário? Enunciação, gente, é toda a atividade social em que a língua é colocada em funcionamento. Então, quando nós, por exemplo, quando você ouve a minha aula, quando você assiste a minha aula aqui na tela do seu equipamento, ou quando você assiste a aula de alguém numa sala de aula, é um processo, é um jogo, é um pacto de enunciação. Então, você recebe alguém que enuncia, né? Alguém que lança um gesto da linguagem. Agora, essa atividade social, interacional, ela é colocada em funcionamento por um enunciador, que é aquele que fala ou escreve, tendo em vista o enunciatário, aquele para quem se fala ou se escreve. É igual na carta. Tem um remetente, que é você, e o destinatário, a pessoa com quem você quer conversar através daquele texto. Pois bem, o enunciador e o enunciatário organizam sua interação verbal, sua atividade social, na perspectiva do enunciado. O enunciado é o produto da enunciação. Enfim, no momento em que o enunciador se manifesta num ato de comunicação, está necessariamente respondendo a enunciados anteriores. O locutor, que lança a voz, é, portanto, um receptor enunciatário. Quando eu lanço a voz para você, eu sou também receptor enunciatário que, contínuo, assume o espaço de um locutor. Eu falo para você esperando uma resposta. Então eu não sou, e nem você, personagens parados, estanques, estáticos, inertes no jogo enunciativo. Não. Todas as pessoas que enunciam o fazem esperando a resposta de quem recebe. Então, somos todos sujeitos nesse confronto direto, nesse confronto constante. Esse é o diálogo. O locutor é, portanto, um receptor enunciatário que, contínuo, assume o espaço de um locutor. Os enunciadores são, ao mesmo tempo, locutores e receptores. É a situação de interação que vai definir os papéis. Hoje eu estava preparando a aula e, de repente, ouvi um barulho muito, muito desagradável num carro de som. Era um candidato a vereador trazendo o seu candidato a prefeito. Enfim, e ele estava falando ao longe, né? Tempo de isolamento social. Então ele fez o movimento que muito candidato fará. Ele vai pegar um carro de som, vai colocar no volume mais alto, fará seu discurso com a expectativa de que todas as pessoas, em todas as casas
onde esse som alcançar, receberão o discurso dele. Sim, ele é o locutor. Ao mesmo tempo em que ele assume o papel de locutor, e ele não devia se esquecer disso, e nós devemos nos apropriar dessa consciência de que o diálogo é o que funda a linguagem, ele não pode, portanto, se esquecer de que eu promovo ao discurso dele uma resposta que me põe em movimento. Esse movimento pode ser convergente ou pode ser divergente. Então, ele vai ouvir a minha resposta. Ele vai deixar de ser enunciador para ser enunciatário? Não. Ele vai ser, como nós somos o tempo todo, enunciador e enunciatário. Porque nós enunciamos conscientes de que receberemos a resposta do outro. O enunciatário é um sujeito que se caracteriza principalmente pela sua responsividade. Aquele que recebe o discurso, ele se caracteriza sempre, sempre. Muitas e muitas e muitas vezes nós não temos consciência disso, mas é rigorosamente isso que acontece. Todas as pessoas que recebem um discurso são ou devem ter consciência de que são caracterizados pela responsividade. É receber e responder. Contribui para o processo de provocação dos sentidos com seu discurso e com suas ações, estratégias comunicativas e posicionamento valorativo. Vamos falar de eleição? Vamos. Mas se eu disser para você o candidato da minha preferência, você responde. E quando você responde, você modula, regula o meu ato de enunciação. Nessa perspectiva sociocognitiva, interacional, o enunciatário é essencialmente um co-criador. Quando você enuncia algo para alguém, e isso é inevitável, quanto mais o ser humano evita essa condição, mais ele regride na sua condição humana, na sua condição cognitiva e na sua condição social, ele é um co-criador. Todo mundo que recebe, responde. Quando eu respondo, eu crio junto. Vamos ouvir aqui o que Mikhail Bakhtin enuncia sobre o dialogismo e essa relação na sua obra Estética da Criação Verbal. De fato, o ouvinte que recebe e compreende a significação de um discurso adota simultaneamente para com este discurso uma atitude responsiva ativa. Ele concorda ou discorda, total ou parcialmente. Ele completa, adapta, apronta-se para executar, etc. E essa atitude do ouvinte está em elaboração constante durante todo o processo de audição e de compreensão, desde o início do discurso, às vezes, já nas primeiras palavras emitidas pelo locutor. Sim, eu fico pensando, gente, como é que foi a nossa formação básica, porque os métodos utilizados no ensino básico, quando nós os naturalizamos, porque, veja, o que nos caracteriza antes como seres do conhecimento, socialmente organizados e em interação social, essa característica predominantemente dialógica. A compreensão de uma fala viva, de um enunciado vivo, é sempre acompanhada de uma atitude responsiva ativa do enunciado vivo, conquanto o grau dessa atividade seja muito variável. Mas no nosso ensino básico, a gente tinha que dar uma resposta, que o professor classificava certa, e se você não agradasse a perspectiva, a expectativa dele, ele marcava errado, você não ganhava o ponto. Então, olha como é que nós fomos educados ou condicionados pela instituição escolar no ensino básico para negar o dialogismo como uma condição e característica humana. Pense em você, na sua vida cotidiana, como seria
o conjunto de fenômenos e situações e efeitos da sua vida prática, da sua vida vivida, exercendo esse papel com domínio sobre ele. Tendo esse papel, ou essa característica dialógica, como uma consciência que te ajuda a organizar a sua presença no mundo. Toda compreensão é prenhe de resposta. Olha como é que o tradutor foi muito carinhoso com Bakhtin. Prenhe, né? Próximo da gestação, né? Da gravidez. Então, é prenhe de resposta. E de uma forma ou de outra, forçosamente a produz. O ouvinte torna-se locutor. Sim, você que recebe a minha aula, o ideal seria isso, você que recebe a minha aula deve o tempo todo estar percebendo quais são as respostas que o meu discurso provoca em você. E quando você me devolve a resposta que meu discurso promoveu em você, você me põe em movimento. Então, estamos sempre o tempo todo ligados nessa relação humanamente carinhosa de troca de conhecimentos. E é só isso, gente. É a única condição da nossa espécie continuar existindo enquanto espécie hegemônica no mundo natural e social. Não tem outra forma. O enunciado nunca é simples. Continua aqui fazendo outra citação na mesma obra. O enunciado nunca é simples reflexo ou expressão de algo que lhe preexistisse. Fora dele, dado e pronto. Não. O enunciado sempre cria algo novo que antes dele nunca existira. Algo novo e irreproduzível. Algo que está sempre relacionado com o valor. A verdade, o bem, a beleza, etc. Entretanto, qualquer coisa criada se cria sempre a partir de uma coisa nova, que é dada. A língua, o fenômeno observado na realidade, o sentimento vivido, o próprio sujeito falante, o que é já concluído em sua visão de mundo, etc. O dado se transfigura em criado. Você não tem que receber um conhecimento através de um artigo científico para reproduzi-lo numa prova, ou para reproduzi-lo no seu texto, ou para reproduzi-lo no seu discurso, tenha ele a forma que tiver. Não. Você precisa se apropriar dos conhecimentos compartilhados naquele artigo científico, sentindo-os porque eles existem e têm forma, percebendo como eles provocam no seu corpo as respostas que ele deseja provocar, para a partir daí decidir se serão referência para a construção do seu conhecimento, da sua análise. Fica muito mais fácil e mais inteligente o trabalho. Bom, vamos falar de polifonia, e é muito, muito fácil. Poli é muito, fono é som, então a polifonia é um termo que não demanda de procurar muita fonte para saber o que significa, são muitas vozes. Polifonia trata-se de uma característica presente em certos tipos de texto, nos quais se deixam entrever muitas vozes, por oposição aos textos monofônicos, que escondem os diálogos que os constituem. E aqui eu vou usar mais uma vez o ensino básico como exemplo. Você vai fazer um estudo sobre a possibilidade de organização de um meio sintético de compartilhar as feniletilaminas. É absurdo, viu, gente? Essa hipótese é improvável, ela é ilusória, é uma hipótese. Então, você vai começar a buscar, a pesquisar, a selecionar um conjunto de artigos, livros, enfim, tratados, ensaios, compêndios sobre feniletilaminas e sobre composição sintética de elementos químicos, né, ou de reações químicas possíveis. Você vai, então, encontrar o que você deseja, consciente de que todo conhecimento recebido é, antes, um fenômeno polifônico. Não tem ninguém ali dizendo que só ele está certo ou que só ele tem razão.
pode observar que em todo conhecimento científico sério, honesto, tem citação. E se tem citação, é porque ele precisa validar aquilo que pretende fazer com que eu alcance. Já o ensino básico te dá um manual. Vamos pensar na aula de língua portuguesa. Te dá um manual de língua portuguesa, define o que é enunciação na perspectiva de um autor só e te pergunta se você decorou. E não diz como é que você vai lançar a mão dessa competência para o seu exercício cotidiano da linguagem. Então, o método objetivo e abstrato do ensino básico, positivista, ele é monofônico. É a única voz que vale. Se você desobedece, você não passa de ano. Olha que triste. Agora, você pode ser um professor diferente, porque você pode tomar consciência de que é uma pessoa diferente. Você pode reconhecer esses fenômenos da linguagem como essenciais para organizar a sua relação com todo e qualquer discurso. Todo e qualquer discurso. Venha ele na forma que vier. Pois bem, a intertextualidade, por sua vez, é o processo de incorporação de um texto em outro, seja para reproduzir o sentido incorporado, seja para transformá-lo. As paródias, por exemplo, né? Enfim. De maneira geral, pode-se dizer que há 3 tipos de intertextualidade: citação, alusão e estilização. É um dos principais fatores de coerência de um texto na medida em que, para o processamento cognitivo, produção e recepção de um texto, recorre-se ao conhecimento prévio de outros textos. E é essencial para que se dê validação, por exemplo. Para Bakhtin, então, a vida é dialógica por condição social. Se a vida é dialógica por condição social, e se a minha presença no mundo vivo, sensível, social, demanda dos conhecimentos que eu trago, por que não lançar mão de uma competência que eu tenho, de ampliar os meus conhecimentos recebendo aquele que o outro compartilha? Está aí o dialogismo como fenômeno humano. É impossível pensar no sujeito fora das relações que o ligam ao outro. A alteridade define o ser humano, pois o outro é imprescindível para a sua concepção. A alteridade é o reconhecimento de que a identidade é constituída pela relação dialógica com o outro, id, eu, alter, o outro. Então, a identidade é resultado ou resultada do conjunto de acervos recebidos da nossa relação com o outro, com a alteridade. É o princípio básico constitutivo da linguagem e a condição do sentido do discurso. Gente, um discurso só provoca os meus sentidos se eu os recebo. Agora a gente vai falar muito de eleição, porque é o tema que está acontecendo. Um candidato a prefeito, outro além desse que fez esse barulho chato no carro de som, ele bateu na minha porta. Ele estava visitando o bairro para poder apresentar os candidatos a vereador aqui da região, enfim, e ele bateu na minha porta. Eu já sabia que isso poderia acontecer, porque ele anunciou previamente que estaria no bairro Vilela, na rua tal, com fulano de tal. Bateu palma lá fora. Eu fiquei aqui nesse mesmo lugar, nesse mesmo cantinho aqui, ó, eu estava produzindo essa aula que vocês estão recebendo aqui, inclusive. Então eu ouvi batendo palma. E eu ouvi um burburinho. Então tinha mais de uma pessoa. O que eu fiz? Fiquei quietinho. Eu já sabia quem era, não queria recebê-lo. O que eu não estabeleci? Diálogo. Ou não criei condição para que o diálogo acontecesse. O diálogo aconteceria
se eu os recebesse, porque eu, sendo eu, quando recebo, quero sentir, quero que o meu corpo sinta, porque todo conhecimento que meu corpo sentir, porque sentiu, se apropriará. Então, eu vou me apropriar daquele conhecimento, seja para concordar ou para discordar. E se eu tivesse recebido, se eu tivesse sentido no meu corpo o que o discurso do outro me provocava ou me provocaria, eu ia ficar muito e muito, muito tempo pensando naquilo. Porque aquilo ia me promover muitas respostas. E esse movimento todo ia me desviar do meu trabalho. Por isso eu não recebi. Não foi só por isso, não. Por outras razões também. Mas essa foi a razão essencial. O discurso, ele não é individual, porque se constrói como um constante encontro dialógico entre discursos. Seja qual for sua forma e expressão, é um tecido de muitas vozes, ou de muitos textos, que se entrecruzam, se completam, respondem ou polemizam entre si no interior do suporte da enunciação. Organizando nossa relação com os discursos recebidos, das mais diversas formas, modos ou intenções, saímos da solidão, do silêncio, da inércia. Pode até estar escuro, mas a gente canta. É o fenômeno dialógico, e a gente vai falar sobre o fenômeno dialógico, vamos terminar esse assunto aqui, essa síntese daqueles 2 vídeos, lendo poesia. E hoje eu acordei com uma vontade enorme de ler Tiago de Mello, um poeta amazonense, lindo, lindo, delicado, sensível, né? E tem uma poesia dele de que eu gosto muito. Faz escuro, mas eu canto. Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Vem ver comigo, companheiro, a cor do mundo mudar. Vale a pena não dormir para esperar a cor do mundo mudar. Já é madrugada, vem o sol, quero alegria, que é para esquecer que eu sofria. Quem sofre fica acordado, defendendo o coração. Vamos juntos, multidão, trabalhar pela alegria. Amanhã é um novo dia. Olha que bonitinho. E olha, o meu corpo sente essa poesia. E como o meu corpo vem sentindo tudo que essa poesia provoca? Porque só ler não é o suficiente. Não. Eu preciso receber o discurso, me organizando de tal modo que eu alcance dele a síntese, para que a partir desse alcance eu perceba o que ele provoca no meu corpo de resposta, para perceber que movimento essa resposta vai impor ao meu corpo como força. Olha que bonitinho. Vamos fazer a síntese, vamos encontrar a síntese desse discurso, porque ó, esse é assunto para outra aula, né, para a semana que vem, inclusive, mas o que me interessa em todo discurso que eu recebo é a síntese, porque é a partir do momento que eu a alcanço, que eu consigo perceber qual foi o efeito dialógico que ela provocou. Olha, faz escuro, mas eu canto, tá? Faz escuro. O escuro pode ser uma luz apagada, pode ser uma falta de resposta, pode ser uma ausência humana, né? O escuro é quando não tem luz eu não vejo nada. Não é isso? Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Tá. Olha, tá escuro, eu não estou vendo muita coisa, não estou enxergando muita coisa, não tem luz, mas eu canto, porque eu sei que a luz vai chegar. Vem ver comigo, companheiro, ou seja, tem mais alguém no escuro. E a voz que canta no poema, a voz que enuncia no poema, ou a voz representada no poema, tem consciência de que há outras pessoas sem contato com a luz, sem ver a luz. E ele chama, ele convoca. Olha, ele provocou aqui os meus sentidos, eu percebi aqui um fator porque me fez alguma coisa, né? Que eu denomino como situação sociocomunicativa. Ele estabeleceu ou representou uma situação sociocomunicativa entre ele, a voz que canta no poema,
e a voz a quem ele está convocando para se unir a dele. Olha que bonitinho. Me fala se isso não é dialógico por essência. Olha que estratégia linda, delicada. Vem ver comigo, companheiro. E ele usa o companheiro como vocativo. Ele chama. Ah, é, vocativo. Você estudou isso em gramática lá no Manual de Língua Portuguesa. Você sabe o que é um vocativo. É quando eu lanço a voz para chamar alguém na enunciação. Vem ver comigo, companheiro, a cor do mundo mudar. Vale a pena não dormir para esperar a cor do mundo mudar. Ou seja, vale a pena não dormir? Vale a pena não parar. Vale a pena não perder o foco. Vale a pena não se dispersar. Vale a pena continuar atento. Tá tudo escuro, mas eu estou atento. Porque eu quero ver a cor do mundo mudar. Já é madrugada, ou seja, a história está andando, o tempo está passando. Vem o sol, quero alegria, que é para esquecer que eu sofria. Então, olha só, faz escuro e ele está sofrendo. Porque se ele quer, ele não tem, né? Vem o sol, quero alegria, que é para esquecer que eu sofria. Eu quero sol porque no escuro eu sofro. Quem sofre fica acordado defendendo o coração. Quem sofre não dorme, não. Porque se quem sofre dorme, fica vulnerável. Então quem sofre tem que ficar acordado para defender o coração. O coração é o espaço do corpo humano a quem nós associamos a emoção, né? E aqui ele fala muito de chorar e ele fala muito de sorrir, que são ações humanas muito ligadas à emoção. Vamos juntos, multidão. Agora ele já não canta para o companheiro. Agora ele já chama a massa, ele chama todo mundo para ir junto trabalhar pela alegria. Essa alegria só virá se acabar com a escuridão. Amanhã é um novo dia. Olha que bonitinho. Veja, qual que é a síntese dessa poesia? Qual que é o sujeito do mundo real que essa poesia apresenta? A escuridão. A escuridão aqui é metáfora. Representa outra coisa. Eu sei que é uma figura de linguagem porque é poesia. E a poesia é um texto não referencial, é um texto estético, artístico. Então ele não usa as palavras com os significados objetivos que elas carregam, mas figurando outras imagens com as quais elas guardam semelhança ou relação. Qual que é o sujeito? Essa escuridão aqui representa o quê? Opressão. Porque se eu não vejo luz, se eu estou no escuro, eu estou sendo oprimido. O que ele fala sobre opressão? Que ele não desiste e não descansa até que a luz retorne, até que a liberdade volte. E ele fala isso sobre esse sujeito de um ponto de vista muito, muito específico. Então, olha só, o sujeito desse discurso é a opressão. O tema, qual que é mesmo? O que ele escolheu de tudo que ele poderia dizer sobre a opressão? O que ele escolheu dizer? Que estamos sendo oprimidos, mas eu não desisto. Eu não durmo, eu não descanso, porque sei que a luz vai chegar. E do ponto de vista de onde ele observou esse tema, o que ele viu? Que ele não quer vir sozinho, que ele quer cada companheiro e toda a multidão junto com ele, trabalhando pela alegria que ele acredita. Bom, olha, ainda tem 6 pessoas aqui. Maravilha. Então, veja, nós já temos 50 minutos, não é isso? Eu vou... 50 minutos.
Então, observe, por que que eu compartilho com vocês dialogismo? Porque é matéria de prova? Não, porque é essencial. E não é essencial para mim, não, é essencial para nós, é essencial para o mundo, e é essencial para o conhecimento que você, sujeito, que você, pessoa, que você, mulher, que você, homem, que você, trabalhadora, trabalhador, que você, professora, professor, que você entenda essa perspectiva ou essa condição humana como fundadora da sua própria condição humana. Porque assim, não tenha dúvida, nenhuma dúvida, vai ser muito, muito, muito mais possível dar conta de tudo o que é necessário e vivente no mundo sensível. Você pode progredir, você pode ir muito além.